Altamira 2042 é uma criação que parte da escuta do testemunho do rio Xingu sobre a barragem de Belo Monte. Essa performance, ela é parte de um projeto maior, um projeto de longo prazo, que se chama Projeto Margens, e é dedicado à criação de trabalhos artísticos a partir da escuta de rios brasileiros que vivem uma experiência de catástrofe desde a perspectiva do próprio rio. Essa resposta artística, né, ao antropoceno, que seria então essa centralidade do humano, né, como se tudo que existe estivesse a serviço do humano. Aí eu te pergunto, Belo Monte é a justiça do mundo? Do Brasil, das pessoas, não tem uma lei que protege as pessoas? Cadê ela? Que protege nós de Belo Monte? O rio Xingu, ele era o patrão, o pai, a família, um laço de diversidade para a sobrevivência do povo que ali vive. Hoje, o rio Xingu, ele é amargo. Então, hoje ele está sufocado. Eu diria que ele está... não está morto. Ele está com câncer no estômago, roendo. E a gente tem que fazer essa cirurgia para dar essa vida plena que ele tanto precisa e nós também. O Xingu, quando era o Xingu mesmo, eles começaram devagarzinho com ele, com carinho. Começaram a amarrar eles pouquinho. Quando ele se deu conta que a coisa estava feia, já era tarde. Ele achou que ninguém ia fazer maldade com ele, porque ele não faz maldade com ninguém. Ele foi usado. Por conta disso, ele está amarrado. Ele nunca imaginou que alguém o traíra. A Altamira 2042 é a expressão artística de uma escuta minuciosa, de um aprendizado também da linguagem desse rio. Eu gosto muito de pensar que o rio Xingu, ele não é um tema, ele é uma linguagem. Uma linguagem que modificou o teatro que eu estava acostumada a fazer. Ele precisou que a gente inventasse um teatro especificamente para ele. Muitos trabalhos eu tenho dado, muitas correntes tenho quebrado. Então hoje o rio Xingu, ele não é um rio, ele hoje se transformou a parte que eu moro, num lago. E isso é muito triste porque eu moro nas margens, não utilizo água para tomar banho, nem para lavar roupa, nem para lavar louça. Nos primeiros anos eu usei essa água, mas agora não dá mais, porque hoje ele está virando um esgoto da cidade de Altamira. Então, Altamira está aqui hoje em Paris, para mim é seguir rumo à retomada mesmo do direito das pessoas e das vidas que ali existem, ou existir, os espíritos também têm que se libertar. Ela é uma peça que ela parece um solo, mas ela é um solo super populado. Ela é feita da escuta de todas essas existências. E essas existências, elas são humanas e não humanas. Então a gente começa a peça com todas essas vozes não humanas. A primeira voz que ressoa é a voz do rio, um sapo, um pássaro, a cigarra, Bem-te-vi, Chico Preto, Coleira. Como? Coleirinha. Então, são existências que eu mesma não sei nomear como Raimunda sabe nomear, né? Porque ela sabe ser específica de cada coisa. E isso é uma tecnologia que é parte da cosmologia da existência, do modo de Raimunda e de quem está ali, e que eu, muito delicadamente, tento aprender. E depois vem a motosserra, vem os carros, vem o rádio,
todas essas vozes também, que também são seres, né? Eu acho que não tem uma diferença entre o que é a vida orgânica e não orgânica, assim. Todos esses seres estão em guerra nesse território. E depois a gente começa a peça com as vozes das pessoas que estão ali, iniciando por Raimunda, já nos contando sobre os espíritos das águas e essa habilidade de ver ou não esses espíritos. Tem uma fala que é a única fala que se repete na peça e que eu gosto muito, que é quando a Raimunda fala: os espíritos das águas, eles existem para todo mundo, mas não é todo mundo que nasceu para existir para eles. Só que não é todas as pessoas que nasceram para existir para ele, mas ele existe para todo mundo. Só que não é todas as pessoas que nasceram para existir para ele, mas ele existe para todo mundo. Altamira, ser essa experiência sonora, onde o público está engajado nessa escuta junto comigo, eu acho que o desejo foi que o público pudesse escutar e ver aquilo que eu tive o privilégio de escutar e ver. E uma coisa que eu gosto muito de pensar é que esse trabalho, ele não se trata de dar voz a quem quer que seja, mas eu acho que esse trabalho se trata mais de dar ouvidos a quem não tem. E esses que não têm mais ouvidos, eles são também o meu próprio povo, né? O povo a que eu pertenço, o povo com o qual eu fui criado, somos nós. Perdemos essa tecnologia ancestral e hiper sofisticada de escutar principalmente aqueles que têm outra linguagem. Nessa peça, a gente faz uma troca de tecnologias, né? Eu uso das tecnologias do meu mundo para ampliar a minha capacidade de escuta e também a do público. E para isso, eu, que não sou uma xamã, né? Os xamãs têm as suas próprias tecnologias para isso. Tem uma frase do Eduardo Viveiros de Castro que eu gosto muito, que ele diz que o maracá do xamã é um acelerador de partículas. Então, é isso, o maracá do xamã é uma tecnologia, as plantas de poder são uma tecnologia, os rituais coletivos são tecnologias, a relação da Raimunda com o rio, com as plantas, com o vento, são tecnologias. Eu não tenho essas tecnologias, eu tenho outras, que estão no microfone que estava comigo, num projetor que estava comigo, as caixinhas de som. Eu usei das tecnologias que estavam à minha disposição para fazer com que o público tivesse o mesmo privilégio que eu tive de ver e ouvir aquele território, aquelas pessoas. Preserve a Amazônia. Não destrua a Amazônia. Ela é o pulmão do mundo. Não está na Amazônia o mar. O mar está para lá. Quem está para lá é as veias do mar, que é as águas doces, que dá essa floresta linda que respira por todos nós. Isso é amazonizar o mundo, é deixar a Amazônia em paz.